Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Vamos falar sobre tratamento natural da síndrome do ovário policístico e hoje eu trago para vocês no vídeo de hoje 3 fatos sobre a síndrome do ovário policístico que causam muita confusão, né? Que na verdade são considerados até mitos que envolvem aí a síndrome do ovário policístico e seu tratamento, e que, na minha opinião, todas as mulheres com síndrome do ovário policístico deveriam saber isso, de cor e salteado, de trás para frente, em todos os seus detalhes, para poder ter um tratamento digno, efetivo e eficaz para a síndrome do ovário policístico. E aí, quem tá comigo? Gente, olha só, quem tá chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Carol Faria. Eu sou nutricionista e sou também portadora da síndrome do ovário policístico há 20 anos. Eu trabalho há 4 anos ajudando vocês, que também são portadoras da SOP, a terem um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, a recuperarem a saúde, a autoestima e a fertilidade de vocês, sem agredir ainda mais o nosso organismo. Ajudo quem quer engravidar a engravidar, mas quem não quer engravidar a se livrar dos sintomas da SOP, como acne, queda de cabelo, excesso de pelos, manchas escuras na pele, cansaço, fadiga, indisposição, vontade enorme de consumir doces e carboidratos, enfim, todos aqueles sintomas e até consequências que são da síndrome do ovário policístico e que muitas vezes a gente nem sabe, né, qual é a relação delas com a nossa SOP. Quero convidar você que está assistindo a gravação. Então, para você que não conseguiu assistir o vídeo ao vivo, está assistindo no IGTV, no YouTube ou no Facebook, quero que você coloque aqui nos comentários um pouquinho da sua história. Quero que você me diga um pouquinho do que você está passando, quais são os sintomas que você tem, o que está acontecendo, o que você já tentou fazer para tratar. E aí, eu pessoalmente vou te responder e te mostrar como eu posso te ajudar a ter um tratamento de verdade para SOP, sem medicamentos e sem hormônios. E para você que está aqui ao vivo, coloque aqui nos comentários para mim quais são os sintomas que mais te incomodam. Quais são os sintomas ou consequências da síndrome do ovário policístico que mais estão te incomodando, que mais estão te atrapalhando. Vamos ver. Olha só que legal, a Gabi falou, obrigada pelo seu trabalho, Carol. Através dos seus vídeos, estou conseguindo me livrar de todos os sintomas que eu tinha. Oh, gente, coraçõezinhos. Mas vamos lá, os sintomas que vocês têm relatado, né? Barriga inchada é um sintoma que incomoda muito. Acne, os pelos no rosto. Gente, como o pelo incomoda, né? Pelo, acho que é o sintoma que mais detona com a nossa autoestima. Se tem relação com candidíase de repetição? Tem. Inclusive, vamos falar de candidíase lá no nosso canal do Telegram essa semana. Então, para quem não está no canal, gente, o canal ele é 100% gratuito. Você não precisa pagar nada para entrar, nem para ficar nele. Só precisa ter o Telegram instalado, né, no seu celular, que também é um aplicativo gratuito. Você também consegue obter sem pagar nada por ele. É super leve, não ocupa nada de espaço no seu aparelho. E aí, com o Telegram instalado, você clica no link azul do meu perfil, que é o link que tá lá na descrição, aqui na biografia do Instagram, ou para quem tá vendo YouTube, Facebook, enfim, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link para vocês. E aí, clicando nesse link, vai abrir uma tela com vários botões. Um desses botões está escrito canal do Telegram. E aí, clicando nele, tendo o Telegram instalado, você já vai ser direcionada para o canal. Aí é só você colocar, entrar no canal e a partir daí acompanhar todos os conteúdos que são passados lá. Lembrando, gente, que no Telegram tem conteúdos inéditos que eu não posto em nenhum outro lugar. Eles são exclusivos do Telegram e tudo 100% gratuito. Entrando hoje, você acessa todos os conteúdos que eu já postei no canal. Então, você consegue ver todos os conteúdos antigos, anteriores também. Então, é um baú sem fundo aí para vocês também terem mais conhecimento sobre esse tratamento da SOP e tudo que gira em torno, né, da síndrome do ovário policístico. Bom, colocaram também, né, menstruação atrasada. Gente, uma coisa que eu acho que é uma das primeiras coisas, né, que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho que é o primeiro grande fato que toda mulher tem que saber e que vocês precisam entender isso com muita clareza. Vocês têm que ter muita clareza sobre essa informação, sabe? Saber de trás para frente, decore salteado, em português, inglês, russo, alemão, é que síndrome do ovário policístico não é ovário micropolicístico, né? Todo mundo, assim, não todo mundo, porque quem me segue já tá aqui há bastante tempo, já viu eu falando muito. Quem é das turmas, né, dos desafios 30 dias contra a SOP, agora da maratona e também do PCS, também já teve aula sobre isso.
Mas antes de vocês chegarem aqui, o que eu percebo que confunde muita gente é achar que para você ter a síndrome do ovário policístico, você precisa ter cisto no ovário. E isso não é verdade, você não precisa ter cisto no ovário para ter síndrome do ovário policístico. E ao contrário, também é verídico, não é porque você tem cisto no ovário que você é portadora da síndrome, né? São coisas completamente distintas e diferentes. Então a primeira coisa que vocês precisam saber se você fez um ultrassom transvaginal, um ultrassom de pelve ou até uma ressonância de pelve e no laudo do seu exame apareceu que o seu ovário tem padrão micropolicístico ou tem uma imagem sugestiva de ovário policístico ou apresenta múltiplos folículos, algum desses termos significa que você está com cistos no seu ovário. Mas dependendo do período do ciclo menstrual que você fez esse exame, esse cisto nada mais é do que os folículos que estão sendo recrutados antes da ovulação acontecer para que haja ovulação. Então, muitas vezes, quando você faz o exame na sua fase folicular, que é entre o primeiro dia da menstruação e o dia da ovulação, é completamente aceitável e até previsível que quando você faça a ultrassom você tenha, então, esses microcistos ou esses policísticos ou esses múltiplos folículos, né? São folículos que estão sendo recrutados. Quem viu a nossa live sobre ciclo menstrual e ovulação sabe do que eu tô falando. Viu? E quem não viu, ela tá disponível tanto no IGTV quanto no canal do YouTube, como também aqui no nosso IGTV. Então, primeira fase do ciclo, fase folicular, é o momento que você recruta folículos para ver a ovulação e esses folículos na imagem do ultrassom podem aparecer como cistos. Se você tem ovário policístico, Carol, eu fiz o exame, mas não foi nesse período do ciclo menstrual, não tem nada a ver com a minha ovulação, eu realmente tenho ovário policístico, todas as vezes que eu faço ultrassom, ele dá multifolicular, ele dá micropolicístico, ele dá policístico, ainda assim não significa que você seja portadora da SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Então, a segunda coisa que vocês têm que saber é que quem tem ovário policístico e só tem o ovário policístico, não tem a síndrome, não existem sintomas. A pessoa que fala pra mim, Carol, eu não tenho SOP, eu tenho só ovário policístico, ela tá dizendo pra mim que ela não tem acne, ela não tem queda de cabelo, ela não tem excesso de pelos, que é o hirsutismo, ela não tem resistência à insulina, não tem desbiose, não tem nada que recrute a ela, né, os sintomas e as manifestações da síndrome do ovário policístico. Então, uma pessoa que tem só cisto no ovário e não tem a síndrome, ela não tem atraso menstrual, ela não tem nenhuma manifestação da SOP, beleza? Então, ovário policístico não é um problema para a saúde da mulher, não traz sintomas, não incomoda, não gera manifestações, não dificulta a gravidez, não é fator de risco para a gestante, não é absolutamente nada. É um ovário policístico que está sempre policístico e vai continuar estando, mas que não reflete em nada na saúde, nem no metabolismo, nem na questão hormonal dessa mulher, beleza? A síndrome do ovário policístico já é uma coisa bem mais complicada, entre aspas, né? Já é um problema de saúde sério que leva a pessoa a ter consequências sérias quando ela não identifica, não tem o diagnóstico ou não trata da forma adequada. Para você ter SOP, gente, você tem que ter 2 entre 3 critérios usados para o diagnóstico. Quais são esses 3 critérios? 1, cisto no ovário. 2, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação. E 3, sintomas clínicos, que seria a acne, a queda de cabelo, excesso de pelos, ou alterações hormonais. Então, se você tem sintomas clínicos, né, você tem muita acne, tem queda de cabelo, tem hirsutismo, você já anota esse terceiro ponto aí como presente. Se você não tem esses sintomas, mas quando você faz exame de sangue, você tem elevação da testosterona, da androstenediona, da dihidrotestosterona, você também marca esse critério aí número 3. Então, anotaram quais são os 3? Primeiro, ciclo menstrual irregular ou sem ovulação. Segundo, cistos nos ovários. E terceiro, os sintomas clínicos ou as alterações hormonais referentes ao hiperandrogenismo, referentes ao excesso de hormônios masculinos. Se você tem 2 entre esses 3 critérios, você pode ser portadora da síndrome do ovário policístico. Então, quer dizer, se você tem cisto e ciclo irregular, mas não tem nenhuma alteração hormonal, não tem nenhum sintoma clínico, você pode ser portadora da SOP.
Se você tem os sintomas clínicos, tem o ciclo irregular, mas nunca teve cisto no ovário, você também pode ser portadora da SOP. Se você tem cistos nos ovários e alterações clínicas, mas menstrua direitinho, bonitinho todos os meses, você também pode ser portadora da síndrome do ovário policístico. Então, desses 3, gente, basta ter 2 para você ser considerada aí como uma possível portadora. E por que como uma possível portadora? Porque se você preenche esses critérios, se você tem 2 ou 3 desses critérios, você ainda precisa passar por uma avaliação endocrinológica, ou seja, com o endocrinologista, para que esse endócrino faça a exclusão das doenças que se manifestam igual a SOP se manifesta. E existem várias patologias que podem ter uma manifestação muito parecida com a síndrome do ovário policístico, trazendo sintomas muito semelhantes, inclusive ciclos menstruais irregulares, formação de cistos nos ovários e hiperandrogenismo, seja pelo critério clínico, seja pelo exame de sangue. Que doenças são essas? Resistência à insulina, que inclusive pode estar associada à SOP, mas não é necessário estar, tá? Alterações de tireoide, hiperplasia adrenal congênita, que é a hiperplasia da glândula suprarrenal, né? Uma glândula que está acima do nosso rim. Tumores virilizantes, como por exemplo da hipófise, que faz o aumento da prolactina e com isso causa as irregularidades menstruais e a formação de cistos, também trazendo hiperandrogenismo, entre outras doenças aí. Então, quando você vai no endócrino, já preenchendo esses critérios para SOP, olha, doutora, eu tenho ciclos irregulares e tenho cistos, ou tenho ciclos irregulares e tenho muita acne, ou tenho muito pelo. Importante, não precisa ter todos, tá? Tem mulher com SOP que só tem, né, excesso de pelos. Tem mulher com SOP que só tem queda de cabelo. Tem mulher com SOP que não tem problema nenhum com relação aos pelos e o cabelo, mas tem muita acne. Então, você não precisa ter todos os critérios, né? Todos os sintomas clínicos. Você pode ter só um. Ou pode ter todos, né? Como era o meu caso. E como é o caso de muitas de vocês que estão aqui comentando, né? Que tem os 3 critérios. Quando você vai para o endócrino e fala isso, o que ele vai fazer? Ele vai investigar todas as suas outras glândulas, todos os seus outros hormônios, para ver se não existe uma outra alteração que pode estar acontecendo, né? Que pode estar causando esses sintomas e essas manifestações. Lembrando, gente, que o que eu tô falando aqui, né, de avaliar os critérios, é sem o uso de medicamentos e hormônios. Se você tem síndrome do ovário policístico e foi diagnosticado lá no início da adolescência e começou a usar anticoncepcional naquela época, muito provavelmente você não vai ter essas manifestações. Ou mesmo, né, se você tem a síndrome do ovário policístico já diagnosticada na fase adulta, mas usa anticoncepcional, ele vai mascarar os sintomas. Se você não usa anticoncepcional, mas toma metformina, por exemplo, para melhorar a resistência à insulina, ela também vai mascarar boa parte dos sintomas, como, por exemplo, os ciclos irregulares. Tem mulher que tem síndrome do ovário policístico que sofre com os ciclos irregulares e quando usa metformina, o ciclo regula. Será que o ciclo regula mesmo? Não, porque quando você para o medicamento, o ciclo irregular volta. Porque a resistência à insulina volta se ela não for devidamente tratada. Então, gente, é muito importante que ao avaliar esses critérios, vocês estejam se considerando sem o anticoncepcional. Se hoje você toma anticoncepcional, lembra de como era antes de você tomar. Né? O que você sentia antes de usar o medicamento. Se isso faz muito tempo, mas você lá no começo da adolescência teve o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, muito provavelmente você tem realmente a síndrome, mas hoje não manifesta ou não tem todos os critérios porque usa o anticoncepcional. Você teria que parar o anticoncepcional, esperar um tempo e daí repetir os exames para saber. Eu tenho uma paciente que eu atendi essa semana, agora que passou, foi na quinta-feira o atendimento dela. Ela parou o anticoncepcional em outubro do ano passado e só agora a gente fechou o diagnóstico de SOP. Porque ela fez exames em janeiro, esses exames estavam ok, ela ainda não tinha nenhum grande sintoma, só uma oleosidade de pele mais no período menstrual, uma queda de cabelo, mas que também já acontecia antes. Ela usou o anticoncepcional por muito tempo, tinha tido o diagnóstico, né, da síndrome do ovário policístico no início da adolescência, mas não estava manifestando por conta do hormônio, né, do anticoncepcional, e estava muito na dúvida se ela realmente tinha, porque ela não tinha nenhum critério, né, o ciclo menstrual era regular usando anticoncepcional, também nunca mais teve formação de cistos, porque nunca tinha parado o anticoncepcional, e ela sempre foi muito magrinha, não tem nenhum problema para controle de peso, enfim, não tem nada estético que falasse que ela poderia ser portadora.
Parou o anticoncepcional, 3 meses depois fez os exames, não tinha alteração. O que apareceu realmente foi uma queda de cabelo, mas que não estava muito grave e também não era muito pior do que acontecia com o anticoncepcional. Ela teve um pouco dessa questão de oleosidade no período menstrual, mas não tinha nenhuma outra alteração. E aí passou, né, fez os exames de janeiro, repetiu os exames em março. A androstenediona apareceu um pouquinho alta, mas testosterona baixa, dihidrotestosterona baixa, também sem sintomas. E aí quando foi agora, ou seja, 8 meses depois, ela repetiu os exames, tem alterações de hiperandrogenismo, a androstenediona estava bem alta, a testosterona já estava aumentando, a SHBG, que é a lipoproteína transportadora do hormônio sexual, estava diminuindo ainda, e ela já tá apresentando sintomas, né? Então o ciclo menstrual já falhou esse mês, já desceu irregular, ela já começou a ter mais acne, a pele oleosa tá constantemente, né, aparecendo acneica, a queda de cabelo piorou, e aí foi então só agora, 8 meses depois de parar o anticoncepcional, que a endócrino realmente fechou o diagnóstico para ela de síndrome do ovário policístico. Coisa que em janeiro a gente achou que ela não tinha. A gente pensou que ela tivesse sido diagnosticada de forma incorreta no início da adolescência, tivesse carregado esse diagnóstico por anos e que ela não tinha síndrome do ovário policístico. Ela realmente tinha o cisto no ovário naquela ocasião, mas não tinha os outros critérios. E aí agora a gente sabe que ela tem. Então, sempre sem o uso do anticoncepcional. Ah, Carol, mas eu não quero parar o anticoncepcional para tratar. Eu quero um tratamento de verdade, eu quero evitar as consequências, mas eu não quero parar o anticoncepcional porque eu escolhi o anticoncepcional como método contraceptivo. É o método que eu mais acredito, é o método que é mais confortável para mim, é o método mais de custo-benefício menor, falando de investimento financeiro, e eu quero manter. Pode manter. O anticoncepcional, gente, ele não atrapalha o tratamento, tá? Então, ele não ajuda, né? Ele não é um tratamento para SOP, a gente vai falar disso ainda hoje, mas ele também não te atrapalha. Então, se você escolher tratar a SOP de verdade pelas suas causas, mas quer continuar usando o anticoncepcional como método contraceptivo, não existe problema nenhum nisso, tá bom? Você só precisa ter consciência de que ele não é um tratamento. Quem tem ovário policístico e não tem SOP, não pode ter nenhuma manifestação. Então, esse foi o primeiro conhecimento de vocês hoje. O segundo é que a avaliação dos critérios, né? Para ter síndrome do ovário policístico, você precisa ter 2 entre 3 critérios. E a avaliação desses critérios deve ser sem o uso do anticoncepcional e de qualquer outro medicamento. O diagnóstico deve ser feito pelo endócrino, né, e não pelo ginecologista, porque a gente precisa, antes de fechar o diagnóstico para SOP, excluir todas as patologias que podem se assemelhar à síndrome do ovário policístico ou que podem se manifestar da mesma forma, certo? Então esse é o primeiro fato sobre a SOP que eu acredito que todo mundo tem que ter muita clareza, tá? O ovário policístico não é síndrome do ovário policístico. Você ter cisto no ovário não quer dizer que você tem SOP, mas se você tem um cisto e tem alguma outra manifestação, tem algum outro sintoma, não é só um cisto ali. Você pode sim ser portadora da SOP e você precisa tratar para evitar as consequências. Que consequências são essas, Carol? O que acontece se eu não tratar a SOP? Ah, eu tô usando anticoncepcional, tô sem sintoma, minha pele tá bonita, meu cabelo não tá caindo, os meus pelos, eu fiz depilação a laser e eles ainda não voltaram a crescer, tá tudo bem comigo, eu não tô incomodada com a SOP, não. Se eu não tratar, o que pode acontecer? O que vocês acham que pode acontecer para essa mulher que tá mascarando os sintomas de alguma forma, seja por um tratamento estético, seja pelo uso do anticoncepcional e não está tratando? O que você acha que acontece, gente? Coloca aqui nos comentários pra mim. A Ana perguntou se causa dermatite. Dermatite, gente, é uma alergia. Não é causada pela síndrome do ovário policístico, tá? A dermatite é uma inflamação de pele. As manchas escuras causadas na síndrome do ovário policístico é principalmente pela resistência à insulina. A insulina sobe demais e aí a pessoa pode desenvolver essas manchas escuras chamadas acantose nigricans, tá? E aí com o tratamento elas vão clareando e elas podem até desaparecer. Olha só, além de tudo voltar, a Grazi colocou assim, tudo volta, fato, tudo volta. Em algum momento que você parar esse tratamento estético ou que você parar o uso do remédio, os sintomas vão voltar. Mas é algo muito mais sério do que isso, gente. Se conscientizem disso, pelo amor de Deus. A síndrome do ovário policístico, quando não tratada, ela pode gerar, não é pré-diabetes não, gente, é diabetes, tá? Você pode se tornar uma diabética tipo 2. Você pode, inclusive, precisar de insulina para o resto da vida, dependendo do tempo que você demorar para descobrir esse diagnóstico e para você, de fato, tratar.
né? E para você ter uma mudança aí no seu padrão alimentar. Diabetes é a consequência mais comum da síndrome do ovário policístico, tá? Infertilidade também. Então, se você não trata a SOP, é claro que não é uma esterilidade, tá? Não quer dizer que você nunca mais vai ser fértil, ou que você nunca mais vai poder ter filhos. Você pode, tratando a SOP adequadamente, recuperar sua fertilidade, voltar, né, e ter filhos normalmente, sem nenhum tipo de tratamento. A gente fala muito sobre isso. A SOP não causa esterilidade, ela causa uma infertilidade que é transitória. O que isso quer dizer, transitório? Quer dizer que quando você trata, né, e corrige as alterações hormonais e consegue, né, restabelecer a sua produção hormonal, você volta a ovular normalmente e a partir daí você pode engravidar naturalmente também, sem problema nenhum. Síndrome do ovário policístico, gente, é fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Tanto câncer de ovário quanto câncer de endométrio. Então, é muito importante que a gente também se conscientize sobre a importância de ter um tratamento de verdade para a SOP, porque só ficar usando anticoncepcional para mascarar a anovulação, para mascarar, né, fingir que você está menstruando todo mês, ou para fingir que você não tem cistos no ovário, não te livra dessa tendência, não te livra desse fator de risco. Você continua tendo fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, é muito importante que você trate pela causa do problema, né, que você vá lá na raiz do problema para resolver. Síndrome do ovário policístico também é fator de risco para doença cardiovascular. E aí entra infarto, AVC, trombose, tromboembolia, embolia pulmonar. Todas essas doenças de coagulação e de circulação e de coração parecem ser mais presentes na mulher que tem síndrome do ovário policístico não tratada do que na mulher não portadora. Então, ter síndrome do ovário policístico também te torna mais vulnerável a ter esse tipo de problema aí relacionado à circulação e coração, tá? Problema cardíaco, coronário e de circulação. E por fim, as mulheres com SOP também são mais suscetíveis, inclusive é um fator de risco a síndrome do ovário policístico para o desenvolvimento da endometriose. Então, mulheres acima dos 30 anos que são portadoras da SOP, aparentemente têm uma tendência maior ao desenvolvimento da endometriose, que também tem lá várias consequências quando não é tratada. Então, tomem cuidado, gente, é muito mais do que ter barba, é muito mais do que ter queda de cabelo, é muito mais sério do que você ter excesso de peso, ou de você não menstruar todo mês, ou de você ter cisto no ovário, né? Essa é só a pontinha do iceberg. Quando a gente para analisar isso mais profundamente e olhar a dimensão que isso pode ter na nossa vida, a gente se conscientiza do quanto é importante, do quanto é sério a gente usar algum tipo de tratamento verdadeiro para SOP. E aí a gente entra aqui no segundo fato que toda mulher com síndrome do ovário precisa saber. Tratamento, gente, o que é tratamento para vocês? Vamos começar aqui o segundo fato que toda mulher com síndrome do ovário policístico precisa saber. O que é tratamento, gente? Qual que é a descrição? O que significa tratamento? A palavra tratamento para vocês significa o quê? Malu, quem pede os exames, nutricionistas podem pedir, né? Se for uma nutricionista aqui... Voltamos? Deu uma pausa aqui. Se for uma nutricionista que entende de síndrome do ovário policístico, ela vai fazer solicitação de exames de sangue, né? Exames nutricionais, de resistência à insulina e tudo mais. Mas eu sempre recomendo passar também com uma endócrina, porque ela vai fazer todo o check-up hormonal e também pedir os exames de imagem necessários, tá? Nutricionista não pede exame de imagem. Então, ultrassom, ressonância, nada disso. Vai ser o nutricionista que vai pedir. Olha só. A Diniz, a Ju, colocou aqui que tratamento significa cura. Gente, tratamento não necessariamente traz a cura, tá? Porque existem doenças que não têm cura. E a síndrome do ovário policístico, como toda outra síndrome, também não tem cura. Tratamento é cuidar para ficar sem sintomas e riscos, mas não tem cura. A Ana Luísa falou, é mais ou menos isso. Gente, tratamento não significa cura e síndrome do ovário policístico não tem cura, tá? A síndrome do ovário policístico tem tratamento. Uma vez que você trata e trata de forma adequada, ou seja, faz o tratamento adequado, você pode passar anos da sua vida assintomática. O que é assintomática? Sem sintomas. Então, gente, eu passo uma raiva nos médicos hoje em dia, mas uma raiva... Eu fiz recentemente um check-up, eu faço todo ano, né? Ultrassom de mama, de abdômen total, tireoide, transvaginal e exame de sangue e tudo mais.
A minha médica, eu não escondo pra ninguém, é a doutora Andressa, do Endocrinologia em Dia. Ela me pediu os exames, eu fiz o ultrassom. E aí, chego lá no laboratório, a pessoa me pede, né? Ah, tem algum problema de saúde? A médica que está fazendo o exame, tenho síndrome de SOP. SOP? Então, primeiro, não sabe nem o que é SOP, né? Aí vou eu lá explicar, síndrome do ovário policístico. Não, você não tem não. Aqui no seu ultrassom não dá pra ver nada. Seu ovário tá bonitinho ali, ó. Volume normal, não tem nem mioma, tem nada aqui não. Você não tem SOP não. Gente do céu, primeiro, né? A gente já aprendeu aqui que você não precisa ter cisto no ovário para ter síndrome do ovário policístico. Mas ok, né? Vamos supor que a pessoa não saiba disso. Eu sou uma pessoa que quando eu tô com a síndrome do ovário policístico manifestada, eu tenho cisto no ovário, eu sou fenótipo A, eu tenho os 3 critérios. A minha menstruação não vem, eu fico meses sem menstruar, eu tenho muitos cistos nos ovários, meus ovários parecem uma amora, né, de tanta bolinha que tem ali. E, para finalizar, todos os sintomas clínicos, queda de cabelo, acne, excesso de pelos, eu tenho todos os sintomas. Só que quando eu estou tratando, né, por estar tratando, eu fico completamente assintomática. E aí eu tive o maior bate-boca com a médica que fez o meu exame, porque ela tava teimando que eu não tinha SOP. Porque eu não tinha pelo, meu cabelo tá ok, né, minha sobrancelha tá ok, a unha tá ok, enfim. Não tinha nenhum sintoma clínico, né, então não tava estampado na minha cara que eu sou portadora da SOP, embora eu tenha excesso de peso. E ela tava fazendo ultrassom e não tava vendo cisto, então logo eu não tenho ovário policístico. Então, gente, toma cuidado com isso, tá? Nem todo médico tá preparado para diagnosticar, nem todo médico conhece a síndrome do ovário policístico a fundo. E por que eu tava falando isso? Ah, porque você pode ficar assintomática, né? Você pode passar anos da sua vida sem sintoma nenhum, e aí você vai no médico e passa a raiva que eu passo, né? Porque o médico olha pra você e fala que você não tem a síndrome do ovário policístico. Por conta de A, B, C, e você sabe que você tem, porque você já foi diagnosticado e você lembra como era antes de você tratar, que é o meu caso. Tratamento, gente, olha só, tratamento não dá cura, né? Tratamento não oferece cura, não é sinônimo de cura, mas o tratamento ele tem que ter um de 3 critérios. Vamos colocar assim. Primeiro, ou o tratamento age na causa do sintoma, ou o tratamento muda o seu percurso, muda o percurso da doença, ou o tratamento evita as consequências daquela doença. Pegaram? Ou ele vai na causa, ou ele muda o percurso, ou ele impede a consequência. Quando eu falo muda o percurso, ele muda a forma como a patologia se desenvolve, ou como ela se manifesta, ou ela muda a fisiopatologia, o desenvolvimento mesmo daquela doença. O tratamento tem que fazer uma dessas 3 coisas. Ou vai atuar na causa, ou vai mudar o percurso, ou vai impedir a consequência. E aí vocês precisam saber qual é a causa, qual é o percurso e qual é a consequência da SOP, né? Para você determinar o que é um tratamento de verdade e para você chegar na conclusão que eu quero que você chegue, que anticoncepcional não é tratamento. Então, qual é a causa da SOP, gente? O que vocês acham? Qual é a causa? O que causa a síndrome do ovário policístico? Vamos ver quem sabe aqui. Causa da síndrome do ovário policístico. O que é causa, né? Da onde a SOP vem, onde ela nasce? O que provoca a síndrome do ovário policístico, né? Primeiro grande fato que a gente acredita hoje em dia é uma herança genética. Então, mulheres com síndrome do ovário policístico têm uma tendência a terem filhas também portadoras. Uma menina portadora de síndrome do ovário policístico, aliás, uma menina nascida de uma mãe portadora de síndrome do ovário policístico, tem 50% mais chance de também ser portadora da SOP. Mas ainda assim, gente, ela não é uma patologia genética. Ela tem um fator genético envolvido, mas ela tem um fator muito importante chamado epigenética. O que é epigenética? Fatores externos. Então, vamos supor, eu tenho a Manu, né, gente? Vocês conhecem a Manu. Manuzinha linda, tem 5 anos. Ela é nascida de uma mãe portadora da SOP. Só que a Manu, embora ela tenha o fator genético para esse desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, quando ela for adolescente ou adulta, ela pode desenvolver a SOP ou não. O que vai determinar se ela vai ter SOP ou não? O fator genético ela tem, ela não consegue mudar, né? Ela nasceu de mim e os meus fatores vão estar ali, né? A minha carga genética vai estar nela. O que vai determinar se a Manu vai ter síndrome do ovário policístico ou não é o fator epigenético. São os fatores ambientais aos quais ela é exposta.
E aí eu já vou falar sobre mães que não têm SOP, tá? Que aí vocês vão pescar e vão ver como faz total sentido. Fatores ambientais são alimentação, sedentarismo, estresse e ansiedade, sono ruim, exposição a agrotóxicos. Gente, o Brasil é o país campeão no uso de agrotóxicos. É muito difícil você não se expor a agrotóxicos hoje em dia. Exposição a metais pesados. Então, alumínio para quem usa desodorante aerosol, panela de teflon, água clorificada, água com cloro na hora do banho, alimento que vem dentro de lata, exposição de novo a alumínio. Enfim, existem vários metais pesados aí na nossa alimentação. E quando a Manu, ou seja, minha filha, está exposta a esses fatores ambientais, ela tem uma tendência maior a desenvolver SOP, porque eu tenho SOP, porque ela nasceu de uma mãe portadora de SOP. Mas, se a Manuzinha tiver uma alimentação bacana, se ela fizer atividade física, se ela souber fazer um controle, um gerenciamento do estresse e da ansiedade, manter uma rotina de sono adequada, dormir bem, se expor o menos possível aos metais pesados, consumir alimentos orgânicos, ela talvez não desenvolva a síndrome do ovário policístico, mas ela vai ter a genética. Entende que a genética a gente não muda. O fator genético que ela adquiriu por ser minha filha, ela vai continuar tendo, mas ela pode não desenvolver a síndrome porque ela não se expôs aos fatores ambientais, ou seja, ela não, a parte da epigenética dessa doença ela não teve. E aí, se a Manu tiver uma filha, gente, o que acontece? A Manu tem o fator genético, mas ela não desenvolveu a SOP porque ela não se expôs aos fatores ambientais. Só que ela é portadora da genética, ela tem os fatores genéticos, ela tem os polimorfismos da síndrome do ovário policístico. A filha dela pode se tornar portadora. A filha dela vai ter tendência a ter síndrome do ovário policístico e se for exposta aos fatores ambientais, se a epigenética estiver favorável, ela talvez desenvolva. E aí ela vai fazer como algumas de vocês falaram aqui, mas a minha mãe não tem SOP. E aí a gente tem dois problemas. Ou a sua mãe tem o fator genético e realmente não desenvolveu a SOP porque não foi exposta a esses fatores ambientais, ela sempre teve uma alimentação adequada, ela sempre fez atividade física, controlou estresse, ansiedade, sono e tudo mais. Ou ela era portadora da SOP e não teve diagnóstico, que é talvez o mais provável para nós hoje, né? Para nossa geração. Por quê? Eu não sei a idade de vocês que estão aí assistindo, mas mulheres que têm a minha idade, 30, 32, 34 anos, que estão assistindo agora, a mãe de vocês talvez esteja entre 50 e 60 anos. A minha mãe tem 65 anos. E eu tenho certeza absoluta que ela teve SOP, mas ela nega até a morte. Ela fala que não, ela nunca teve um diagnóstico de síndrome do ovário policístico. E por que eu tenho certeza que ela tinha SOP? Porque ela demorou 12 anos para engravidar de mim. A minha irmã é 12 anos mais velha, então quer dizer, ela tinha uma dificuldade para engravidar. Ela ficava meses sem menstruar. Ela tem pelos no rosto até hoje, ela tem pele oleosa e acne até hoje, ela tem queda de cabelo até hoje. Então, assim, só de critérios, ela tinha o ciclo menstrual irregular e ela tem os sintomas clínicos. Então, a gente já fecharia o diagnóstico para ela. Mas ela não teve diagnóstico porque, na época, a síndrome do ovário policístico não era uma doença falada, conhecida, né? Mostrada como é hoje. Então, para quem tá assistindo e fala, ué, mas a minha mãe não tem SOP. Primeiro, analisa se ela não tem mesmo ou se ela só não teve o diagnóstico, né, por conta da idade e do momento em que ela viveu. E segundo, cuidado porque talvez ela realmente não tenha desenvolvido SOP, não tinha nenhum critério, mas ela carrega o gene, de repente, da sua avó e etc, tá bom? Então, esse é um fator importante. A SOP é uma doença genética que se desenvolve por conta dos fatores ambientais, né, epigenética, fatores ambientais aos quais a mulher está exposta. Anticoncepcional, gente, muda fator ambiental? Anticoncepcional muda a genética da pessoa? Sim ou não? Minha mãe teve 5 filhos. Aí que tá, Edna. Se a sua mãe era portadora da SOP, mas ela era fenótipo D, por exemplo, que é o fenótipo que não tem alterações hormonais, ela não tinha dificuldade para engravidar, mesmo sendo portadora da SOP. Então toma cuidado, porque nem toda mulher com SOP tem os mesmos critérios. Nem todo mundo, né? Nem toda mulher com SOP tem dificuldade para engravidar, tá bom? Não muda. Pronto, vocês já chegaram na
na coisa aqui. Genética não muda com anticoncepcional e fator ambiental também não, porque se você se expõe a uma alimentação ruim, come muito carboidrato, come muito industrializado, tem muito consumo de produto contaminado por metais pesados ou por agrotóxicos, é sedentária, o anticoncepcional não vai mexer em absolutamente nada disso, concorda? O anticoncepcional não vai alterar absolutamente nada disso. Então, a gente fala que o anticoncepcional não muda a causa da síndrome do ovário policístico. Beleza, Carol, mas você falou que o tratamento, né, ele muda a causa, ele altera o percurso ou ele previne a consequência, ele evita que a consequência apareça. Então, vamos falar do percurso, né? Como é que a SOP se desenvolve? A mulher é portadora da genética, né? Nasceu de uma mãe portadora ou, enfim, de repente a genética veio do pai. Gente, embora o homem não desenvolva síndrome do ovário policístico por motivos óbvios, né? Ele não tem ovário, ele pode desenvolver síndrome metabólica, que são alterações metabólicas muito semelhantes às da SOP. E aí, isso na mulher pode se manifestar como SOP, tá? Então, às vezes, a sua mãe não tinha síndrome do ovário policístico, mas o seu pai é uma pessoa que tem a genética da síndrome metabólica, tem resistência à insulina, ou desenvolveu diabetes, tem hipertensão, tem uma série de alterações metabólicas que foram passadas para você, e aí você desenvolveu isso em forma, né, entre aspas, de síndrome do ovário policístico, tá bom? Então, vamos lá, você tem a genética, né, de alguma forma você é vulnerável, você foi exposta a fatores ambientais, né, má alimentação, sedentarismo e tudo mais, e aí o que acontece? A primeira coisa que a gente acredita que acontece na linha de desenvolvimento da síndrome do ovário policístico é a disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, né, onde um tipo de bactéria, que é a bactéria gram-negativa, ela se multiplica muito mais rápido e forma uma colônia muito maior do que as bactérias gram-positivas. E o que faz essa bactéria gram-negativa se multiplicar e crescer e ter uma colônia muito grande? É principalmente o consumo dos carboidratos simples e refinados. Então, se você consome muito açúcar, muita farinha, muito doce, né, muitos alimentos, né, ricos em carboidratos, você pode acabar desenvolvendo essa disbiose, né? Então, quando você tem esse desequilíbrio na microbiota intestinal, você costuma ter gases, dor abdominal, sente a barriga inchada. Mesmo nas portadoras de SOP que são magras, fica aquela barriga de começo de gravidez, né? Parece que a mulher tá começando uma gestação ali. Então, é um sintoma muito clínico da disbiose. E essa disbiose muda a forma como você absorve os nutrientes da sua dieta. Muda a permeabilidade intestinal. Quando você consome um suplemento, uma vitamina ou um fitoterápico, você nem consegue ter uma absorção adequada daquilo porque o seu intestino está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, essa disbiose, gera uma resistência à insulina, que é o berço do problema hormonal na mulher com SOP. O primeiro hormônio que normalmente se altera numa mulher com síndrome do ovário policístico é a insulina. Você começa a ter dificuldade em absorver e utilizar corretamente os carboidratos. E é isso que gera na mulher sintomas como cansaço, fadiga, indisposição, muita preguiça, muito sono, muita vontade de consumir doce, massa, pão, carboidrato. Parece que quanto mais desses alimentos você come, mais fome você sente, mais cansaço você sente e mais desses alimentos você quer consumir. Esse é o quadro típico de resistência à insulina. E aí, quando você tem resistência à insulina e você consome um carboidrato, você começa a produzir muita insulina para dar conta de absorver esse carboidrato. E aí, esse aumento no carboidrato, aliás, na insulina, faz com que o seu corpo responda a isso também liberando outros hormônios em excesso, como a testosterona, a dihidrotestosterona, a androstenediona, enfim, tem outros hormônios ali que são produzidos às custas do aumento da insulina. Então, pensando na fisiopatologia, pensando no desenvolvimento da SOP, que é o percurso, né, que eu chamo de percurso que ela faz, é um fator genético, exposição a fatores ambientais, gera disbiose, desequilíbrio no intestino, né, na absorção e tudo mais, e isso provoca resistência à insulina. E a resistência à insulina é que gera as alterações hormonais e os sintomas. Pensando nisso, gente, você acha que o anticoncepcional altera a disbiose? O anticoncepcional altera a forma como o nosso intestino fica ali povoado, né, de micro-organismos? Altera como o nosso intestino faz a digestão? Altera como ele absorve os nutrientes?
ele reequilibra a microflora intestinal, ele repovoa, né, o nosso microbioma, ele coloca bactérias positivas ali no nosso intestino e faz o nosso intestino absorver melhor os nutrientes? Não, não altera, né? Vocês estão respondendo aqui para mim, não altera. E a resistência à insulina? A resistência à insulina é o berço do problema, né? Do controle hormonal, da má produção hormonal. O anticoncepcional, ele faz o nosso corpo melhorar da resistência à insulina. Ele faz o carboidrato ser absorvido de uma forma mais fácil, mais rápida. Ele impede você de absorver, de produzir muita insulina para absorver esse carboidrato. O anticoncepcional deixa você menos cansada, mais disposta, com mais energia. O anticoncepcional faz você sentir menos vontade de comer doce, massa, pão, carboidrato. Ou seja, não, né? Vocês de novo estão colocando que não aqui para mim. O anticoncepcional, gente, por que ele mascara os sintomas da SOLP? Porque ele praticamente desliga o nosso eixo hormonal. A gente tem um eixo hormonal que é hipotálamo, hipófise e gônada, né? Então a gente tem uma glândula chamada no hipotálamo que ativa, né, o hipotálamo, cérebro, né, ativa a hipófise, que é uma glândula que a gente tem bem aqui, né, centrada aqui no nosso crânio, e essa hipófise manda informações para que o nosso ovário produza os hormônios. Quando você usa anticoncepcional, você bloqueia esse eixo, né? Você bloqueia essa comunicação que existe entre a hipófise, hipofisária, gônada, e aí o seu ovário fica dormindo. Ele para de receber os estímulos para a produção hormonal. E aí, quando o seu ovário para de produzir esses estímulos, ele para de recrutar folículos, né? Então, os cistos desaparecem. Cistos, gente, são folículos sendo recrutados para o processo da ovulação. É natural, toda mulher passa por isso em uma fase normal do ciclo menstrual. Então, quando você bloqueia esse eixo, seu ovário percebe que ele não vai ovular, ele não recruta folículos, o FSH não aumenta. E aí você para de recrutar folículos porque você não vai ovular. Você para de ovular. E aí o que acontece? Você bloqueia também a forma como o excesso dos hormônios se manifesta, como a testosterona se manifesta, a dihidrotestosterona se manifesta. Por quê? O anticoncepcional aumenta uma coisinha chamada SHBG, que é uma lipoproteína transportadora de hormônio sexual. Quando você aumenta o SHBG, porque você está ingerindo, né, esse hormônio pela boca, pela forma oral, ou pela forma subcutânea, ou até pelo DIU, você aumenta o SHBG, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar na testosterona. Então, ele não vai deixar a testosterona livre. A testosterona livre vai lá no chão. Tem mulher que tem testosterona livre 0, 0,2, 0,3. Só que SHBG, estratosférico, né? Lá na lua. E esse SHBG alto se liga na testosterona, a testosterona não fica no sangue, e aí ela para de dar os sintomas que ela daria, como a acne, a oleosidade, a queda de cabelo. Funciona em toda mulher? Não funciona. Tem mulher que usa anticoncepcional, mesmo os mais fortes, como o Diane 35, o Yasmin, o Kelaira, e ela não deixa de ter sintomas da SOP. Ela deixa de ter os cistos e ela deixa de ter o ciclo menstrual irregular, né? Porque se a cartela é de 28 comprimidos, ela faz a pausa, ela vai menstruar na pausa. Na verdade, não vai menstruar, ela vai sangrar. A gente tem um sangramento de retirada. Aumentou o hormônio. Opa, tirou o hormônio, sangrou. Aumentou o hormônio, tirou o hormônio, sangrou. Então, ela tem sangramentos regulares, né, a cada final de cartela. Isso simula uma menstruação, então ela tem a sensação de que ela tá menstruando. Na verdade, não tá, ela só tá sangrando. Não tá menstruando, por quê? Porque não teve ovulação. E o SHBG alto vai deixar todos os hormônios masculinos ligados, né? Então, não vai ter hormônio masculino livre e vai bloquear um pouco dos sintomas. Mas tem mulher que ainda assim sente acne, né? Sente oleosidade, se incomoda com a acne, tem queda de cabelo, sente muito o sintoma da SOP. Então, tudo depende também de mulher para mulher. Não é porque você vai usar anticoncepcional que sua vida vai mudar e todos os sintomas vão desaparecer. Tem mulher que não, né? Ela deixa de ter os cistos, ela começa a sangrar regularmente a cada final de cartela, mas ela continua manifestando hiperandrogenismo porque ela continua tendo produção de hormônios masculinos em elevação, né? Tem hormônios altos. E o principal, não deixa de ter risco para o diabetes, porque não mudou a fisiopatologia. Então, olha só, o anticoncepcional não alterou o percurso, lembra? Vocês colocaram aqui para mim que não altera. Anticoncepcional não previne nem trata a desbiose.
Anticoncepcional não previne nem trata a resistência à insulina e por isso mesmo não altera o percurso da síndrome do ovário policístico, né? Não previne o desenvolvimento do diabetes, das alterações cardiovasculares, não previne o desenvolvimento de todas as consequências ruins que a síndrome do ovário policístico pode dar. E aí, me responde, o anticoncepcional evita as consequências da SOP? Anticoncepcional evita todas essas patologias que eu falei, que a gente é mais vulnerável ao ter síndrome do ovário policístico? Não. Então, o anticoncepcional não vai na causa do problema, porque não altera nem a genética, nem a epigenética. Anticoncepcional não muda a fisiopatologia da doença, então não impede o desenvolvimento da desbiose, não impede o desenvolvimento da resistência à insulina. E anticoncepcional também não faz as consequências da síndrome do ovário policístico serem prevenidas, né? Não serem evitadas. Ele não faz isso. Você pode... E, gente, é muito sério isso, né? Porque quando você usa o anticoncepcional e você mascara os sintomas da síndrome do ovário policístico, muitas vezes você tem resistência à insulina e não sabe. Por quê? Qual que é o caminho, né? Você começa a ter resistência à insulina, a insulina aumenta, daí com essa insulina alta você começa a ter acne, queda de cabelo, excesso de pelos. Se você tá mascarando esses sintomas com o uso do anticoncepcional, a sua resistência à insulina ela vai piorando, porque não tá te incomodando, você não tá tendo sintoma. Lembra sempre, gente, sintomas servem como um sinal de alerta de que alguma coisa está errada e precisa ser ajustada. Se você tem sintomas de alguma coisa, é porque o seu corpo está te mostrando através disso que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser modificado. Se você bloqueia esse sintoma, você não deixou de ter o problema ali. E o problema vai continuar ali, e o problema vai ficar piorando, e quando você descobrir, ele já pode estar grande demais. Pode não ser só mais uma resistência à insulina, já pode ser um diabetes. Então é muito sério esse bloqueio, né, do anticoncepcional. O terceiro fato, gente, acho que, né, vocês já chegaram aí na conclusão. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui também, eu anotei para falar para vocês, é que a síndrome do ovário policístico, quando não tratada, também é fator de risco para desenvolvimento de patologias como síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade, anorexia, bulimia nas adolescentes. Então ela também mexe com toda essa questão, né, psicológica e psíquica da mulher. Terceiro grande fato, né, que toda mulher precisa saber, é que o anticoncepcional não trata a síndrome do ovário policístico. Porque tratamento é aquilo que vai na causa, anticoncepcional não muda a causa da SOP. Tratamento é aquilo que muda o percurso, né, aquilo que muda o desenvolvimento da doença. O anticoncepcional não altera esse desenvolvimento. E tratamento também é aquilo que impede as consequências da SOP. E anticoncepcional não impede essas consequências, muito pelo contrário. Ele pode bloquear os sintomas e essas consequências irem se agravando, se agravando, se agravando. E quando você descobrir, você já tá com uma doença bem pior do que seria uma SOP equilibrada ou tratada, certo? Gente, sabendo as causas da SOP, a forma como ela se desenvolve, quais são as consequências que ela pode trazer, fica muito fácil da gente entender por que anticoncepcional não trata a síndrome do ovário policístico. E de novo, para quem chegou aqui depois, eu não sou contra o uso do anticoncepcional como método contraceptivo. Eu sou contra o uso do anticoncepcional, achando que ele tá tratando, né? Aquela mulher que acha que o anticoncepcional tá tratando, tá evitando consequência, tá prevenindo o surgimento de doenças, quando na verdade ele tá só mascarando seus sintomas e fazendo com que essas consequências apareçam já num estágio avançado da doença, quando o seu problema vai ser muito maior do que seria se você tivesse descoberto a tempo e tratado antes. Então, o anticoncepcional, gente, ele é um método contraceptivo de escolha. Se você escolher usar anticoncepcional, e aqui eu não tô falando dos riscos do anticoncepcional, não, tá bom? Por favor, leiam a bula do medicamento que vocês estão tomando, tá? Se você usa anticoncepcional, tira aí uns 10, 15 minutinhos do seu dia e leia a bula. Veja quais são as possíveis consequências do uso desse anticoncepcional por muito tempo. Veja quais são os efeitos adversos, quais são as consequências dele pelo uso prolongado, quais são aí as consequências mais comuns e menos comuns do uso daquele hormônio. Seja consciente. Agora, se sabendo disso tudo, sabendo das causas, dos riscos, você assume os riscos porque escolheu usar anticoncepcional como contracepção para evitar filhos, é um direito seu.
Nem eu, nem ninguém tem que falar sobre isso, a não ser a sua médica que vai te orientar se aquilo é o melhor para você ou não, de acordo com seus históricos, histórico familiar e tudo mais. Mas é o seu método contraceptivo de escolha. Mas entendam que não é por usar o anticoncepcional que você não precisa tratar a SOP. Você tem que tratar a SOP pela sua causa. Dá pra gente mudar a genética? Não. Mas dá pra mudar a epigenética? Dá pra gente alterar os fatores ambientais que promovem o desenvolvimento da SOP? Dá. E são esses mesmos fatores que são o tratamento verdadeiro da SOP. Porque se você muda a sua alimentação, começa a fazer atividade física, tem gerenciamento de estresse e ansiedade, melhora a qualidade do sono, evita exposição a metais pesados, a agrotóxicos, troca da sua panela ao seu desodorante para evitar esse tipo de exposição, consome alimentos orgânicos, melhora o seu estilo de vida como um todo, você está atuando na causa do problema. E aí, quando você muda a causa, quando você vai lá no início da cascata e altera essa causa, o desenvolvimento muda, porque você deixa de ter desbiose, você previne o surgimento da resistência à insulina. Se você tem resistência à insulina, você consegue evitar o aparecimento do diabetes, né? Você consegue controlar. A resistência à insulina, gente, não é uma doença, tá? É uma condição. Então, quando a gente fala tratar a resistência à insulina, significa zerar isso, zerar essa condição. A pessoa deixa de ter resistência à insulina. Então, quando a gente fala em tratar a causa, a gente está falando dos pilares do tratamento que eu tanto falo aqui, que a gente explica tanto nos 30 dias contra a SOP, porque indo na cascata, indo lá no início da cascata, a gente altera todo o restante. A gente evita o surgimento da desbiose, a gente consegue contornar essa desbiose, a gente consegue tratar essa desbiose e zerar esse quadro. A gente consegue fazer o mesmo com a resistência à insulina, a gente trata a resistência à insulina, a gente evita, né, essa resistência à insulina e, consequentemente, fazendo isso, a gente não chega nas consequências. Então, a gente previne as consequências. O diabetes, a hipertensão, a endometriose, os casos de câncer, os casos de desenvolvimento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras consequências que a SOP pode ter. Então, tratamento, gente, é aquilo que vai na causa do problema da síndrome do ovário policístico. Beleza? Gente, vocês entenderam? Até aqui tá ok? Tá ok? Sim? Não? Glifagem ajuda? Né? Uma pergunta que apareceu aqui, bem oportuna, né? Porque a gente tá falando agora. Quando a gente fala de glifagem, a gente tá falando de um medicamento que atua na resistência à insulina. Então, se você tem resistência à insulina como parte do quadro síndrome do ovário policístico, como entre as suas várias alterações, uma delas é a resistência à insulina, a metformina, o glifagem, a Saxenda, a Victoza, vai atuar nessa resistência à insulina. Então, você vai tratar uma parte dessa síndrome do ovário policístico, mas as outras alterações, tudo que está em volta, não vai mudar. Então, o glifage, para algumas mulheres, pode ser parte de um tratamento, porque vai atuar na resistência à insulina, mas não em tudo. E aí, para você controlar tudo, é a base do tratamento, são os 4 pilares que a gente fala muito nos 30 dias contra a SOP. Quem tá chegando agora, gente, parece que eu tô falando grego, né? Gente, que 4 pilares são esses? Como é que muda a alimentação? Por que desodorante aerosol é ruim? Que panela que eu uso? Ai, socorro, para onde eu corro? 30 dias contra a SOP, gente, fala desses 4 pilares do mais básico possível até o máximo que você pode fazer para ter esse tratamento e esse controle. E a gente tem turma começando na próxima segunda-feira, turma 97, eu vi que tem gente aí já da turma 97 se preparando para entrar na próxima turma. Fazendo a sua inscrição, você já recebe um e-book lá, né, com lista de compras, com lista de substituições, já consegue ter ali o básico do básico do básico, mas aí durante o desafio a gente fala dos 4 pilares. Nos 30 dias contra a SOP, gente, a gente cuida dos 4 pilares do tratamento da SOP. A gente vai falar da alimentação, da atividade física, do controle do estresse e da ansiedade e da melhora do sono. E ainda faço uma pincelada na questão dos orgânicos, né, dos agrotóxicos e dos metais pesados. E aí depois aí você faz os 30 dias contra a SOP, vai saber de tudo isso. E aí quando terminar, ou você continua aplicando tudo que você aprendeu, para você não ter mais, né, não ter uma reversão do quadro, não ter uma volta dos sintomas, ou você migra para o programa de combate à SOP, que é o nosso programa maior. É como se você tivesse com uma dor de estômago muito forte. Quem aqui tem gastrite? Olha lá, o pessoal das turmas presentes. Quem tem uma dor de estômago muito forte, nossa, tá com uma gastrite muito aguda, você vai aonde?
no pronto-socorro. Você vai tomar um remédio para resolver a sua dor, porque é algo que tá agudo, tá intenso, tá te machucando. Você precisa de um resultado imediato com aquilo. Esse é os 30 dias contra a SOP. Só que mesmo usando esse medicamento, você depois tem que ir num gastro, né? O correto é que você vá num gastro e faça um tratamento para que aquele sintoma não volte, para que ele não ressurja, para que ele não reapareça, para que você não tenha uma nova crise e com isso volte ao pronto-socorro. Isso é o que a gente faz no programa de combate à SOP. Né? É um tratamento mais prolongado, a mais longo prazo, para evitar que as consequências reapareçam, para evitar que as consequências ressurjam. Então, você começa pelo desafio 30 dias contra a SOP, e aí ou segue sozinha, ou vai para o programa de combate à SOP, ou se quando tiver a turma do PCS quiser ir direto para o PCS, pode. Mas eu gosto que vocês passem primeiro pelo desafio, porque é a base, né? Não tem como a gente escalar uma pirâmide sem quebrar a base dela, né? Sem explorar a base nos seus detalhes, em tudo que vocês precisam. E onde a gente faz isso é nos 30 dias contra a SOP. Teve alguém aqui, enquanto eu tava falando, que falou da questão do dinheiro. Ai, Carol, eu queria muito tratar, mas eu não tenho dinheiro. Gente, vocês acham que o tratamento da SOP é caro? Coloca aqui pra mim nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Tratamento da síndrome do ovário policístico, na sua opinião, é um tratamento caro? Alguém aqui sofre acne por conta da SOP? Gil, a maioria. A maioria das mulheres aqui gostam, viu, de falar de acne, de pelos. A Edna colocou que não, a Dani colocou que não, a Lai colocou que não. Bom, vocês estão dizendo que não, né? A maioria aqui acha que não, mas a Mari colocou que sim, por exemplo. E teve alguém que também falou que não tinha dinheiro para fazer o acompanhamento. Gente, nos 30 dias contra a SOP, primeiro que o valor do desafio, gente, é um valor super acessível, né? Qualquer uma aqui, com certeza, com um sacrifício um pouco maior ou menor, consegue fazer parte dos 30 dias contra a SOP de uma forma muito tranquila, gente. É R$20 por mês, se você parcelar o valor em 12 vezes. R$20 por mês, gente, não compra nem a cartela do anticoncepcional, né? Então, se você usa anticoncepcional para tratar a SOP e hoje descobriu que ele não tá tratando, você não tá se livrando das consequências, nem tá prevenindo essas consequências, com o dinheiro que você gasta para comprar o seu anticoncepcional, você paga o desafio. Agora, no programa, o que a gente ensina? A alimentação, que você vai mudar escolhas, você vai mudar o seu padrão alimentar, você vai fazer escolhas diferentes. E pode ter certeza que fazendo as escolhas certas, a conta do supermercado ela não aumenta, ela diminui. Porque o que a gente passa no desafio são alimentos acessíveis. Gente, é comida de feira, tá? Não é o chia amarelo do Himalaia, da cor rosa, petrificada, com borda dourada, não. É comida do dia a dia, são escolhas que você vai fazer na feira, no sacolão ou no mercado que você tem preferência por ir. Tem gente que tá nos 30 dias contra a SOP que mora lá no sertão do Amazonas, Manaus, Acre, tem gente que mora no interior de Rondônia. A própria Ana Vitória, que é da nossa equipe, ela mora no Maranhão, Imperatriz, é uma cidade um pouco grande, mas tem muita gente do interior do Maranhão que tá nos grupos. Tem gente que mora na roça, que trabalha na roça e faz os 30 dias contra a SOP. E elas não têm dificuldade nenhuma em adquirir as coisas que a gente passa lá. Para quem mora na cidade grande, vocês vão mais economizar do que gastar, com as escolhas novas que a gente vai sugerir para você no desafio. A atividade física, principalmente agora, período de pandemia, isolamento, as atividades que estão sendo propostas são todas para você fazer na sua casa. Vai economizar o dinheiro da academia também, porque você consegue se exercitar com o que você tem, dentro da sua casa e ainda se prevenindo do corona. Parte de gerenciamento de estresse e ansiedade e melhora do sono são questões de hábitos. Você não gasta mais para melhorar isso. Você aprende técnicas que você implementa no seu dia a dia, que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, mas você não investe dinheiro nisso. Você não precisa, pagar por isso. São coisas que você aprende com o passar aí dos dias no desafio. E agora, falando, de tratamento, gente, Saxenda, alguém colocou aqui nos comentários. Vocês já viram o preço do Saxenda? Ozempic, Victoza? Vocês gastam 600, 800 reais por mês para manter um tratamento, entre aspas, com um desses medicamentos. Gente, o desafio é 1/4 disso. Sem brincadeira, para você usar o Ozempic, que é o medicamento mais bambambam aí desses injetáveis para o controle da resistência à insulina, Você toma só uma vez por semana a injeção, você gasta 800 reais no mês para manter esse tratamento. E na verdade você não está tratando, você está usando para resistência à insulina.
todas as outras questões da SOP você tem que fazer de qualquer forma. E o desafio é 1/4 desse valor. Então, FIV, por exemplo, tratamento de fertilidade, o Ser Mãe, a gente tá, essa semana, olha aí o pessoal do Ser Mãe, foi só eu falar que a Lu apareceu. O Ser Mãe, ele vai abrir as inscrições essa semana, a gente tá lá com um grupo de oferta para as inscrições na quinta-feira. O Ser Mãe é caro, vocês já viram quanto é um processo de FIV? Quanto é um processo de inseminação, de reprodução assistida? Quanto é o medicamento que você toma para fazer uma indução na sua ovulação? Gente, é muito caro. O Ser Mãe é 1/5 desse valor. É 1/5 do valor que você usa de medicamento para fazer o seu ovário ali ovular, para você fazer o congelamento e o recrutamento dos óvulos. Então, se você for ver o tratamento natural, seja qualquer um dos programas que eu sugiro aqui, ele é muito mais em conta do que qualquer tratamento medicamentoso, com muito menos risco, sem contraindicação nenhuma, e ainda você vai economizar em várias outras coisas no seu dia a dia. Eu brinco muito, né, pra quem pede os valores dos programas aqui no inbox e tal, em relação à pizza. Gente, quem come aqui pizza? Eu como pizza toda semana, eu não vou mentir não. Já postei foto várias vezes nos stories, não tenho nada que esconder de vocês. Domingo na minha casa é dia de pizza. Gente, quem come pizza aqui? Sejam sinceras, tá? Ou pizza, ou McDonald's, todo mundo aqui tem uma tranqueirinha que ama e come toda semana. Gente, um valor de uma pizza, pelo menos aqui em São Paulo, paga uns 3 meses aí do desafio, né? Se você for parcelar. É metade, eu gasto metade do valor do desafio em um dia que eu como pizza. Se você vai no McDonald's, com o valor que você paga ali no seu combo, você pagou a prestação do desafio e ainda sobra. Então, é questão de prioridade, né? Não tá fácil para ninguém, a gente tá passando um momento de crise, tem muita gente desempregada, mas todo mundo aqui come, né? E se você fizer as escolhas certas e se você tiver a prioridade certa, você consegue tratar a síndrome do ovário policístico de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios, e isso vai te gerar uma economia gigante. Principalmente na questão da saúde, né? Porque com saúde a gente não brinca, né? Tudo bem, a gente convive com sintomas da SOP, mas e com as consequências da SOP, né? Quem aqui quer ter uma consequência da síndrome do ovário policístico? Eu acredito que ninguém. Que nem queda de cabelo, barba, incomoda muito, acaba com a nossa autoestima. Mas e imagina um diabetes, né? Uma depressão, uma síndrome do pânico, um câncer. É muito sério. A gente precisa se conscientizar da importância desse tratamento. E qualquer um pode fazer esse tratamento, independente de onde mora, independente da condição financeira que tem. O que a gente precisa para tratar a SOP são coisas do nosso dia a dia, são escolhas certas nos momentos adequados, tá bom? E quem quer participar dos 30 dias contra a SOP? Neste momento, gente, hoje é terça, a turma começa na segunda, a gente tem 10 vagas para a próxima turma. São 10 vagas, talvez se encerre hoje, talvez se encerre amanhã. E depois, quem fizer a inscrição depois dessas 10 vagas, vai aguardar a próxima turma, que começa no final do mês. Acho que é dia 30, dia 31, não sei. Mas se você quer garantir a sua vaga para essa turma, que já começa na segunda-feira, corre para fazer a sua inscrição, garante, pega uma dessas 10 vagas para você. O link tá lá no meu perfil. Clicou no link azul do meu perfil ou no link que tá ali na descrição da minha biografia, vão aparecer vários botões e aí você seleciona 30 dias contra a SOP. Você vai mandar uma mensagem pro meu WhatsApp, coloque seu nome ao final da mensagem, por favor, eu gosto de saber com quem eu tô falando. E aí você vai mandar uma mensagem, eu vou te responder com todo, né, o passo a passo do desafio, todas as informações do programa e o valor e, é claro, o link para você fazer a sua inscrição. Tá bom? É comigo mesma que vocês vão falar no WhatsApp. Não precisa perguntar quem tá falando, é a Carol. É o meu WhatsApp mesmo, só tem um pouco de paciência, né? Pra esperar eu responder, tá bom? E aí eu te dou o link, você consegue já garantir a sua vaga hoje mesmo, ou assim que eu conseguir te responder, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Olha só, amanhã tem live no Foco na Fertilidade. A gente vai falar sobre as melhores bebidas, as melhores e as piores bebidas para quem deseja engravidar. Então amanhã é live lá no Foco na Fertilidade, @Foco na Fertilidade, tudo junto. E a gente vai falar sobre fertilidade. Então, para quem tá tentando engravidar e tem síndrome do ovário policístico, endometriose, mioma, ou não tem nada, quer só se preparar, quer só ter mais saúde nessa gestação, corre lá, acompanha, quartas-feiras, às 18h30, a gente tem live lá no Foco na Fertilidade. E quinta-feira, 18h30, eu volto aqui no Nutricionista Carol Faria para falar mais um pouquinho sobre tratamento da síndrome do ovário policístico. Beleza? Gente,
Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de amanhã.